Era uma sexta-feira à noite. Alessandra estava sentada no chão do quarto, não na cama, no chão, com as costas encostadas na parede e o celular na mão. Ela não estava rolando feed, não estava assistindo nada. Ela estava olhando para a tela do banco. R$ 47. Esse era o saldo da conta que antes tinha movimento todo dia. Conta que pagava aluguel, mercado, escola, conta de luz, internet, plano de saúde do filho. R$ 47. E do outro lado da parede, no quarto pequeno que ela havia decorado com tanto cuidado, o Miguel dormia. 5 anos, completamente alheio ao que estava acontecendo. Alessandra fechou o aplicativo. Abriu de novo. R$ 47. Como se o número fosse mudar se ela olhasse mais uma vez. Não mudou. Ela desligou a tela, colocou o celular no chão do lado dela e ficou no escuro por um tempo que ela não soube dizer quanto foi. Porque 3 semanas antes, ela ainda tinha uma vida. Ou pelo menos achava que tinha. Essa história é inspirada em casos reais que chegaram até mim. Casos de mulheres que acordaram um dia e perceberam que a vida que tinham não era bem delas, era de um relacionamento. E quando o relacionamento acabou, elas ficaram sem saber como continuar. Se você está assistindo esse vídeo, talvez você conheça essa sensação. Talvez você seja a Alessandra. Fica comigo até o final, porque no final desse vídeo, você vai ver exatamente o que ela fez para sair dessa situação. Passo a passo. Sem milagre. Sem sorte. Só decisão e método. Antes de continuar, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho mãe. Tenho irmã. Tenho amigas próximas que criaram filhos sozinhas enquanto o mundo continuava girando como se nada estivesse acontecendo. Eu vi de perto o que é carregar esse peso. E eu percebi que essas histórias raramente são contadas, não do jeito real, não do jeito que dói, não do jeito que também ensina. Esse canal existe por causa dessas mulheres. E existe por você que está aqui agora. Eu sou Carlos Augusto, e bem-vindo ao A Virada da Mãe Solo. Alessandra tinha 31 anos quando a vida dela partiu em 2. Antes e depois. Ela nasceu em Campinas, filha de uma família simples, pai operário, mãe doméstica. Cresceu vendo a mãe depender do pai para tudo: dinheiro, decisão, autorização. E mesmo tendo visto isso a vida toda, Alessandra repetiu o mesmo caminho. Não por fraqueza, por amor. Pelo menos era o que ela achava. Ela e o Ricardo se conheceram quando ela tinha 24 anos. Ele era mais velho, mais estável, sabia o que queria. Ela se sentiu segura do lado dele de um jeito que nunca tinha sentido antes. Em 2 anos estavam morando juntos. Em 3, o Miguel nasceu. E foi aí que Alessandra foi saindo, devagar, sem perceber, da própria vida. Ela trabalhava numa loja de roupas, meio período. Quando o Miguel nasceu, ela pediu demissão. Ricardo disse que não precisava, que ele dava conta, que filho pequeno precisava da mãe por perto. Ela concordou. E foi concordando com mais coisas ao longo dos anos. Ricardo cuidava das contas. Ela cuidava da casa e do filho. Ele pagava o aluguel. Ela não sabia quanto era. Ele administrava o cartão. Ela não sabia o limite. Ele controlava o dinheiro. Ela pedia quando precisava. Não era uma prisão. Não tinha violência. Tinha conforto. Tinha dependência. E tinha uma mulher que foi esquecendo, aos poucos, que sabia existir sozinha. Numa manhã comum de terça-feira, enquanto o Miguel tomava café e ela arrumava a mochila dele, Ricardo chegou na cozinha com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Sério demais. Distante demais. Ele se sentou à mesa e disse que não estava feliz, que fazia tempo que não estava, que ele precisava ir. Alessandra ficou com a mochila do filho na mão, parada no meio da cozinha, sem conseguir processar o que estava ouvindo. O Miguel continuou tomando o achocolatado como se nada estivesse acontecendo. E Ricardo foi. Não naquele dia. Levou 2 semanas para tirar as coisas, mas foi. E quando a porta fechou pela última vez, Alessandra percebeu algo que gelou o sangue dela. Ela não sabia o valor do aluguel, não sabia a data de vencimento da conta de luz, não sabia a senha do banco, não sabia quanto custava
o plano de saúde do filho. Ela tinha 31 anos, um filho de 5 e não sabia administrar a própria vida. A primeira semana foi de paralisia. Alessandra funcionava no automático, levava o Miguel para a escola, buscava, fazia comida, dava banho, colocava para dormir e depois ficava acordada toda noite, olhando para o teto, fazendo contas que ela não sabia fazer. Ricardo tinha deixado R$ 800 em dinheiro na gaveta antes de ir. Ele disse que era para dar um tempo até ela se organizar. R$ 800 que precisavam cobrir aluguel, mercado, luz, água, escola. Ela pegou o papel e tentou fazer as contas. Não fechava de jeito nenhum. O aluguel sozinho era R$ 1.200. Ela descobriu isso quando ligou para o dono do imóvel, tentando entender o que estava no nome de quem. Estava no nome do Ricardo. Ela ficou em silêncio no telefone por tanto tempo que o locador perguntou se ela ainda estava na linha. Estava, mas estava processando o tamanho do problema. E aqui tem um ensinamento importante que a história da Alessandra traz logo no começo. Quando a gente não sabe o que acontece com o próprio dinheiro, quando a gente delega essa responsabilidade para outra pessoa completamente, a gente não perde só o controle financeiro, a gente perde a autonomia. E quando a estrutura que segurava tudo desmorona, a gente fica sem chão porque nunca aprendeu a construir o próprio. Isso não é julgamento, é um aviso para você que está assistindo agora e talvez esteja numa situação ainda dentro do relacionamento, ainda com tudo funcionando. Saber o que entra e o que sai da sua vida financeira não é desconfiança, é consciência, é proteção. Continue com a história da Alessandra e você vai entender por quê. Na segunda semana, ela tentou voltar para o mercado de trabalho. Pegou o celular e começou a mandar currículo. O problema é que o currículo dela tinha um buraco de 6 anos. 6 anos sem trabalhar. 6 anos que ela precisava explicar em entrevistas. Ela foi em 2 entrevistas na primeira semana. Numa, a entrevistadora olhou para o currículo e perguntou o que ela tinha feito nos últimos 6 anos. Alessandra respondeu que tinha cuidado do filho. A entrevistadora anotou algo e disse que ia retornar. Não retornou. Na segunda entrevista, o salário oferecido era R$ 1.100. Ela calculou mentalmente. Aluguel R$ 1.200. Só o aluguel já passava do salário. Ela agradeceu e foi embora tentando não chorar na rua. Chorou no ônibus. Com o rosto virado para a janela, do jeito que a gente chora quando não quer que ninguém veja. Numa quinta-feira à noite, depois de colocar o Miguel para dormir, ela foi ao banheiro, abriu a torneira e chorou de verdade, com água correndo para abafar o som. Porque o filho não podia ouvir. Porque o filho não podia saber o tamanho do problema. Porque para o Miguel a mãe estava bem. E a mãe precisava continuar parecendo estar bem. Quando ela fechou a torneira e olhou para o espelho, viu uma mulher que ela reconhecia, mas que não sabia muito bem como ajudar. Foi numa tarde de sábado. O Miguel estava na casa da avó. A mãe de Alessandra tinha pegado o neto para ela ter um tempo. E Alessandra estava em casa sozinha pela primeira vez desde que Ricardo foi embora. Ela poderia ter ficado na cama. Ficou um tempo. Mas em algum momento ela pegou um caderno que estava na gaveta da mesa de cabeceira. Um caderno que ela tinha comprado meses atrás para não lembra o que e nunca tinha usado. E ela começou a escrever. Não um plano. Não uma lista organizada. Ela escreveu o que ela sabia. E o que ela não sabia. Do lado esquerdo da página, o que eu sei. Do lado direito, o que eu não sei. O lado esquerdo tinha poucas coisas. O lado direito tinha muitas. E foi olhando para aquela página que ela teve o primeiro pensamento claro, desde que Ricardo foi embora. Eu não consigo resolver o que eu não conheço. Então eu preciso primeiro conhecer. Simples assim. Não foi um raio de luz. Não foi uma revelação mágica. Foi uma mulher sozinha, num sábado à tarde, com um caderno na mão, decidindo que ia parar de fugir dos números e começar a encarar. Eu preciso parar aqui um segundo, porque esse momento que a Alessandra teve, esse momento de clareza que vem do cansaço de não saber, eu vi isso acontecer de perto. Eu vi mulheres chegarem nesse ponto. E o que eu aprendi observando é que a virada raramente parece uma virada quando acontece. Ela parece pequena, parece insuficiente.
Parece apenas uma mulher com um caderno numa tarde de sábado. Mas é exatamente aí que tudo começa a mudar. Se você está nesse ponto agora, nesse momento de cansaço que virou clareza, eu quero que você saiba que esse canal existe para caminhar do seu lado. Se inscreve aqui agora. Toda semana tem uma história como a da Alessandra, com lições reais que você pode usar ainda hoje. Na segunda-feira seguinte, Alessandra fez algo que parecia pequeno, mas custou mais do que ela esperava. Ela ligou para o Ricardo, não para brigar, não para implorar que voltasse, para perguntar sobre as contas. Qual era o vencimento do aluguel? Qual era o limite do cartão? Quais contas estavam no nome dele? Quais estavam no nome dela? A conversa foi fria, curta, mas ela anotou tudo. E quando desligou, ela tinha pela primeira vez uma lista real do que existia. Dívidas no nome dele, cartão de crédito, financiamento do carro, contas no nome dela, luz, água, internet, aluguel, nome dele, mas ela morando lá. Ela ligou para o locador de novo, explicou a situação, perguntou se podia transferir o contrato para o nome dela. O locador disse que sim, mas precisaria de comprovante de renda. Ela não tinha comprovante de renda, mas anotou o que precisava conseguir. E aqui tem mais um ensinamento que a história da Alessandra ensina na prática. Quando a gente está no caos financeiro, a primeira coisa que precisa fazer não é resolver, é mapear. Saber exatamente o que existe, o que está no seu nome, o que não está, o que vence quando, o que é urgente e o que pode esperar. Você não consegue apagar um incêndio se não sabe onde o fogo está. O caderno da Alessandra foi o mapa dela, e o seu caderno pode ser o seu. Ela voltou a mandar currículos, dessa vez com uma estratégia diferente. Em vez de mandar para qualquer vaga, ela escolheu apenas vagas de meio período, porque precisava buscar o Miguel na escola, e creche integral estava fora do orçamento que ela não tinha. Em vez de omitir os 6 anos em casa, ela reescreveu o currículo mencionando gestão do lar, organização de rotina, administração de agenda. Parecia pouco, mas era honesto, e era dela. Na terceira semana, ela recebeu um retorno. Uma pequena farmácia do bairro precisava de atendente, meio período, R$ 950 por mês. Não era suficiente, mas era um começo. Ela aceitou. No primeiro dia de trabalho, ela deixou o Miguel na escola, colocou um tênis que estava apertando porque o par bom tinha sola soltando, e foi a pé até a farmácia. Eram 8 quarteirões. Ela contou, e enquanto caminhava, ela pensou que 6 meses antes jamais teria imaginado estar ali, sem carro, sem marido, sem plano, com tênis apertado e R$ 47 na conta. Mas também pensou outra coisa, que ela estava indo, que o pé estava doendo, mas estava indo, e que ir, mesmo sem saber para onde exatamente, era melhor do que ficar parada esperando alguém vir buscar ela. O primeiro mês foi de sobrevivência pura, R$ 950 de salário, R$ 1.200 de aluguel. Neno Ricardo pagou esse mês porque o contrato ainda estava no nome dele e o locador ameaçou acionar juridicamente. Ela usou o salário para mercado, luz, água e escola. Sobrou R$ 12. R$ 12. Ela olhou para esse número e sentiu duas coisas ao mesmo tempo, vergonha e orgulho. Vergonha pelo tamanho do que sobrou. Orgulho porque ela tinha feito as contas. Ela sabia onde cada centavo tinha ido. Pela primeira vez na vida adulta, ela sabia. No segundo mês aconteceram 3 coisas. A primeira, ela descobriu pelo CRAS do bairro que tinha direito a solicitar pensão alimentícia para o Miguel. Ela não sabia disso. Achou que era complicado, que precisava de advogado caro, que ia demorar anos. Uma assistente social do CRAS explicou que ela podia dar entrada gratuitamente pela Defensoria Pública. Ela deu entrada na semana seguinte. A segunda, ela conversou com a dona da farmácia e perguntou se havia possibilidade de aumentar as horas. A dona disse que não tinha como aumentar o salário, mas que ela podia trabalhar alguns sábados e receber por hora extra. Ela aceitou todos os sábados. A terceira, ela olhou para o apartamento e pensou em algo que doía só de cogitar. E aqui tem um ensinamento que parece simples, mas é um dos mais difíceis de colocar em prática. Reduzir o padrão de vida não é fracasso, é inteligência financeira. É enxergar o que você realmente precisa versus o que você está carregando por hábito, por status ou por medo do que as pessoas vão pensar. A Alessandra morava num apartamento de 2 quartos, porque era o apartamento que o casal tinha escolhido. Mas ela não era mais o casal. Era ela e o Miguel. E essa clareza custou orgulho, mas salvou o orçamento dela. Ela encontrou um apartamento de 1 quarto no mesmo bairro por R$ 750,
Conversou com o locador do atual, explicou a situação, pediu para sair antes do fim do contrato sem multa. Ele foi duro no começo, ela foi honesta e firme. No fim, chegaram num acordo. A mudança foi feita num sábado com a ajuda da mãe e de uma amiga. Não tinha caminhão de mudança, tinha um carro emprestado e 3 viagens. Mas quando ela colocou a última caixa no apartamento novo e olhou para o espaço pequeno e vazio, ela sentiu algo que não sentia há meses: controle. Aquele espaço era dela. Aquela conta de aluguel estava no nome dela. Aquela chave estava na mão dela. No 4º mês, a pensão alimentícia foi aprovada. R$ 400 por mês para o Miguel. Não era muito, mas mudava a conta. R$ 950 de salário mais horas extras, em torno de R$ 1.150 no total, mais R$ 400 de pensão. R$ 1.550 por mês. Aluguel R$ 750, mercado R$ 400, escola R$ 180, luz e água R$ 130, internet R$ 80, total de gastos R$ 1.540. Sobrou R$ 10 reais. Ponto. Ela colocou os R$ 10 num envelope, escreveu na frente reserva e guardou na gaveta R$ 10. O começo de uma reserva de emergência. E esse detalhe, Minas e esse envelope com R$ 10 é um dos momentos mais importantes dessa história, porque não é sobre o valor, é sobre o hábito. Reserva de emergência não começa grande, começa com o que sobra, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça inútil. O que a Alessandra entendeu naquele momento é que o hábito de guardar precisa existir. Depois com R$ 50, depois com R$ 200. Mas se você esperar ter muito para começar a guardar, você nunca começa. Hoje, 18 meses depois daquela sexta-feira no chão do quarto com R$ 47 na conta, a Alessandra tem uma vida que não parece com a de antes. Não tem carro, não tem 2 quartos, não tem marido, mas tem coisas que ela nunca teve quando tinha tudo isso. Ela sabe o valor de cada conta que paga. Ela sabe o dia do vencimento de cada boleto. Ela tem uma reserva de emergência de R$ 1.800, construída ao longo de 18 meses com o que sobrava. Ela foi promovida na farmácia para supervisora de turno, R$ 450 por mês. Ela fez um curso gratuito de gestão financeira pelo Senac. E numa noite de quarta-feira recente, depois de colocar o Miguel para dormir, ela abriu o aplicativo do banco, R$ 2.340. Ela ficou olhando para esse número por um tempo, não porque era muito, mas porque era dela, construído por ela, controlado por ela, protegido por ela. Ela fechou o aplicativo, apagou a luz e dormiu, sem acordar no meio da noite, sem fazer conta no escuro. Essa foi a maior conquista dela, não o saldo. O sono. A história da Alessandra é inspirada em casos reais. E o que ela fez, você pode fazer. Deixa eu te mostrar o caminho, passo a passo, sem enrolação. Passo 1. Mapeie antes de resolver. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que existe. Pega um caderno, pode ser qualquer mentos, e divide uma página em 2 lados. Do lado esquerdo, tudo que entra, salário, pensão, qualquer renda. Do lado direito, tudo que sai, cada conta, cada gasto fixo, cada débito automático. Não julgue o que você encontrar, só olhe. Você não consegue resolver o que não conhece. Cada R$ 50 que você corta do gasto fixo vale mais do que 50 de renda extra, porque renda extra dá imposto e cansaço. Corte primeiro. Busque renda depois. Passo 4. Comece a reserva com o que você tem. Não espere sobrar muito para começar a guardar. Começa com R$ 10, com R$ 20, com o que for. Separa esse valor no primeiro dia do mês, antes de gastar qualquer coisa. Guarda numa conta separada, numa poupança, num envelope físico. O valor não importa agora. O hábito importa. Passo 5. Atualize seu currículo com honestidade. Se você ficou um tempo fora do mercado cuidando de filho, não omita isso. Reescreva esse período como gestão de rotina familiar, organização financeira doméstica, administração de agenda e cuidados. São habilidades reais. E empregadores que não reconhecem isso não são os empregadores certos para você. Numa manhã de domingo, Alessandra e o Miguel foram a pé até uma padaria perto de casa. Ele pediu um chocolate quente. Ela pediu um café. Enquanto esperavam, o Miguel olhou para ela e perguntou: "Mãe, a gente é pobre?" Alessandra ficou um segundo em silêncio. Depois respondeu: "A gente é cuidadoso.
que é diferente. O Miguel pensou um segundo. Tudo bem então. E voltou para o chocolate quente. Ela ficou olhando para o filho e pensou que tinha uma época em que ela não teria sabido responder essa pergunta. Agora sabia. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela entendia a própria vida. E entender é o começo de tudo. Eu quero te fazer uma pergunta antes de você sair daqui. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava entender melhor o próprio dinheiro? Pode ter sido um susto, uma conta que não fechou, uma situação que te pegou despreparada. Me conta nos comentários. Eu leio cada mensagem. De verdade. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e compartilha com uma mãe que precisa ouvir isso hoje. A gente continua essa conversa na semana que vem.